Agora são 15 horas e 46 minutos. Muito boa tarde para todos que estão acompanhando as nossas páginas aqui do Grupo Agora de Comunicação. Esse é mais um Pod Agora. Estou junto aqui com a Aline Araújo. Hoje eu sou o Luiz Tainan, estou junto com a Aline Araújo e também a Carla Xavier para conversarmos um bate-papo muito legal com o doutor Fogagnoli. Doutor, muito boa tarde. Obrigado desde já pela presença. Um prazer, uma satisfação muito grande estar recebendo o senhor aqui no nosso podcast, aqui no Pod Agora, no Grupo Agora de Comunicação. Eu que agradeço pelo convite de todos vocês. É sempre uma satisfação estar aqui num bate-papo como esse. Obrigado, Luiz, pelo convite, Carla, Aline. Quero agradecer ao Tatá também pelo convite. É sempre gostoso esses bate-papos porque a gente consegue levar a melhor informação de uma forma bem descontraída, bem legal, de forma objetiva, que é esse que eu acho que é o legal. Porque se a gente começar com muita formalidade, fica mais difícil. Mais difícil. A gente quer uma coisa mais descontraída para que a gente possa realmente atingir o público e conseguir levar a informação importante para aquelas pessoas. Eu agradeço a todos vocês, as pessoas que estão aí junto com a gente assistindo. Meu boa tarde, obrigado por vocês estarem junto com a gente. Vão compartilhando aí, porque eu acho que vai ser bem bacana aí esse bate-papo nosso daí. E vocês que estão aqui à vontade aqui, pode usufruir aqui desse corpinho aqui. Fica à vontade. Hoje eu sou de vocês. Isso aí, hoje vamos falar sobre vida de socorrista, né? Você pode participar e deve participar. Compartilha no grupo da família, compartilha no seu Facebook essa nossa live com o doutor Fogagnoli também. Está aqui com a gente a Aline e a Carla Xavier. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Aline? Tudo bom, Carla? Tudo bem, Aline? Tudo bem? Olha só, hoje a gente tem um podcast super bacana para você. E é claro que eu vou convidar você para curtir, compartilhar e mandar sua pergunta para cá. Tem dúvida de como que é uma vida de um socorrista? Manda para cá que o doutor hoje está à disposição para a gente bater um papo aqui super descontraído e a gente poder falar um pouquinho dessa profissão tão generosa, né? E assim, acredito que tenha muitas histórias, desde as tristes até as mais engraçadas, que eu tenho certeza que também tem. Então você pode aproveitar e participar aqui com a gente, compartilha aí a nossa live. A nossa live também fica também direto, viu, doutor? Então quem não puder assistir por conta do horário, tá trabalhando, tá com seus afazeres, vai poder assistir depois, não tem problema nenhum, que a gente não tira a live do ar. Então pode assistir e acompanhar aqui. Aline? Então, gente, tudo bem? Boa tarde. Queria agradecer o convite dos meus colegas, da Carla, do Luiz e também do doutor que está aqui conosco hoje. E agradecer pela oportunidade de estar aqui. Lembrando que hoje é o nosso primeiro podcast, que começa às segundas-feiras. Estamos nesse horário, que vai ser por volta das 15h30, normalmente. E a gente vai dar início agora, além das sextas, nas segundas. E, como a Carla disse muito bem, vocês estão mais do que convidados a comparecerem, não só hoje, mas todos os dias. Eu queria agradecer ao doutor por estar aqui e parabenizá-lo pela profissão que ele exerce, pela função que ele escolheu, que prioriza, além de tudo, salvar vidas. Esse é o intuito, mostrar para vocês o quanto vidas são importantes e a gente está aqui para isso, prestar um serviço de qualidade para a comunidade no geral. A gente é que agradece pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho o serviço da gente. É um serviço, realmente, vocês têm toda a razão em relação à importância deles, né? Principalmente para aquelas pessoas naquele momento tão difícil. E essa é um momento que a gente realmente consegue valorizar o profissional. Coisas que a gente acaba não conseguindo valorizar, sendo que a gente não está utilizando do serviço. Então ele é um pouco esquecido, né? De um modo geral, mas quando a gente tem aquele momento mais difícil, que você precisa de alguém para te socorrer entre a vida e a morte, entre o seu filho tendo uma crise convulsiva, entre você um acidente de carro na estrada, aí você começa a valorizar muito aí o socorrista aí. Quando eu digo socorrista, eu digo de um modo geral, não é só médico, né? Nós somos uma equipe aí, então nós temos enfermeiros aí capacitados que trabalham com atendimento pré-hospitalar, que é muito importante. Antigamente nós não tínhamos esse atendimento pré-hospitalar e as pessoas eram socorridas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então a sobrevida acabava sendo um risco muito maior. Hoje não, hoje existem os protocolos, hoje você chega num acidente, você coloca uma prancha para tirar o paciente dali, para ele não piorar o trauma dele, né? Coloca um colar cervical, você já faz uma análise do paciente, você estabiliza ali a pressão arterial, quer dizer, você dá todo um atendimento para esse paciente naquele momento. Então, se ele vai levar 15, 20 minutos para você chegar até um hospital, isso pode ser um
diferencial entre a vida e a morte. E quando você chega com um socorrista, uma pessoa capacitada, você já começa o atendimento naquele lugar lá. Então a sobrevida é muito melhor. Você consegue aí, se você não conseguir salvar a vida do paciente, você pelo menos você consegue levar o paciente com vida e a sequela ser muito menor. Então a vida de socorrista abrange aí a pessoal que trabalha no resgate, os próprios socorristas, que são os motoristas, a gente chama de motorista, mas eles são socorristas. Eles são capacitados para ajudar no socorro. Eles fazem a imobilização, eles ajudam a gente a buscar uma medicação, eles fazem todo um trabalho. Quando você chega num acidente, esse motorista, que hoje a gente não usa mais essa expressão, porque ele não é só motorista, ele não está ali para dirigir a ambulância, ele está ali para ajudar na assistência do paciente. Ele faz já o posicionamento da ambulância, já tem um porquê. É estratégico? É estratégico, existe um protocolo, 45 graus, dependendo, se você pega um carro, uma moto incendiada, você tem que colocar ela num posicionamento onde a fumaça não vem para dentro da ambulância. Quando você chega, a sinalização é importante. O nosso socorrista que dirige a ambulância vai até o local, faz a conificação do local para evitar outros acidentes. Essa é o principal, quando você chega no local. Então você vê a importância dessa pessoa que está ali dirigindo a ambulância. Não é só o motorista, é muito mais do que isso. Aí nós temos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, capacitados, treinados para aquele momento, que é totalmente diferente do intra-hospitalar. Intra-hospitalar, você está num ambiente de situação controlada, né? Você teve ali como médico um pouco de dificuldade com aquele paciente grave, você chama o seu colega, me ajuda aqui, estou com dificuldade numa intubação, estou com dificuldade aqui para passar um acesso central, o colega vem e te ajuda. Quero saber, lá embaixo na ribanceira do carro que caiu com uma família e você tem que fazer o procedimento, estabilizar às vezes o paciente lá embaixo, para você poder resgatar esse paciente, para que ele tenha uma chance maior de sobrevida. Então, vida de socorrista é muito mais do que simplesmente um atendimento médico ou de enfermagem. Acho que tem que estar na veia, a pessoa tem que estar bem preparada, tem que gostar do que faz e tem que ter, como a gente diz, faca na caveira. É bem por aí mesmo. Tem que ter um equilíbrio muito grande, né, doutor? Emocional, principal. Se você não tiver esse equilíbrio emocional, já começa por aí. Você já não consegue fazer nenhum procedimento. A gente que é pai, mãe, tem filhos, como é que você pega um resgate preso nas ferragens com criança, com essas pessoas? Então esse emocional é muito importante, tem que ser muito bem trabalhado e vou dizer uma coisa, é para poucos. Imagino. Exatamente. Doutor, o senhor está falando um pouquinho aí sobre a questão da função de cada profissional, né? Sobre essa questão do socorro. O senhor citou acidentes em estradas de carros, por exemplo. Em relação a família ser informada, como que a família é informada? São socorristas mesmo que informam ou é a polícia militar que informa com os documentos que estavam no veículo junto com a pessoa? Quando tem um acidente assim, o pouco que a gente se importa é informar os familiares. É o primeiro atendimento visando as vítimas naquele momento. O melhor atendimento do local, naquele momento dando o melhor seu, já tentando fazer na sua cabeça para onde você vai levar esses pacientes, que a gente infelizmente tem um problema muito grave de saúde pública em todas as regiões, são superlotados, tem um hospital que tem neuro, tem outro que não tem neuro, mas tem a parte de cirurgia torácica que você precisa. Então você tem que estabilizar o paciente, colocar os pacientes dentro da sua viatura, deixar todos eles estáveis em condições de ser transportados com o menor risco possível. Você numa rodovia com perigo de você causar um outro acidente, a sobrecarga emocional, a adrenalina no momento, tem que raciocinar para onde vai uma vítima ou para onde vai outra vítima, quantas ambulâncias você tem, quantas vítimas tem. Então as situações são diversas e nesse momento você tem que tentar fazer o raciocínio de tudo isso e ver o que é melhor para sua vítima naquele momento, na sua escolha. Depois que você estabilizou e que você decidiu para onde vai e transportou esse paciente com segurança, deixa esse paciente no hospital. O trabalho de entrar em contato, polícia militar, o próprio hospital, que vai tentar ver da onde que são essas pessoas para poder estar informando aí os parentes a respeito do acidente. Mas o principal é você dar o primeiro atendimento, quanto mais rápido, com o melhor
condições e capacidade possível para aquelas vítimas. Carlos, o pessoal está comentando aí, tem alguma pergunta? Tá, o pessoal já está comentando e curtindo aqui, e eu queria saber quantas pessoas geralmente, ou depende da ocorrência, depende do caso ou não? Geralmente já é uma equipe formada por X pessoas que vão dentro aí das ambulâncias. Carla, depende muito do tipo de local, ocorrência. de ocorrência. Aham. Se a gente estiver falando de SAMU, existe um protocolo do SAMU. Se a gente está falando sobre resgate rodoviário, às vezes é um outro formato. Todos eles regem por uma portaria. É uma portaria única chamada Portaria 2048, é uma portaria que fala sobre o atendimento pré-hospitalar. É uma só. Porém, a gente tem algumas coisas que são mais diferenciadas para cada região. O SAMU, a gente tem uma central de regulação, onde você tem várias ambulâncias, que são ambulâncias básicas, que são tripuladas por um socorrista que vai dirigindo a ambulância e um técnico de enfermagem. Normalmente 2 pessoas, que são casos um pouco menos graves, onde essa ambulância dá condições para fazer o socorro daquela vítima. Ou às vezes, quando chega, a vítima é mais grave, aí aciona a central e a central desloca uma ambulância com médico, uma ambulância avançada, que aí vai o socorrista, que é o condutor, junto com um enfermeiro e um médico. São 3 dentro dessa ambulância, que é a ambulância avançada. Nós estamos falando sobre SAMU. Agora, sobre resgate rodoviário, é um pouco diferente. As ambulâncias, ela vem com 2 pessoas, ou 2 socorristas, um socorrista e um técnico de enfermagem, e tem a ambulância avançada que fica na rodovia. Então, às vezes, você tem 5 ambulâncias que ficam colocadas estrategicamente numa rodovia e tem uma ambulância com o médico que fica normalmente no meio da rodovia, que ela pode correr para os 2 lados. Mas quem decide isso é uma central, onde a gente tem um médico que é o médico regulador, um médico que sai nas ambulâncias, chamado médico intervencionista, um médico que vai nas ocorrências, e o médico regulador que fica numa central para que ele possa receber os informes a respeito do acidente. Porque é importante, Carla, a gente está falando para as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes elas falam, poxa, tem uma queda de moto aqui, e eles ficam perguntando, mas como é que está o paciente? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Porque você precisa saber quantas vítimas tem no local para você mandar a quantidade de ambulância. E a gravidade das vítimas, para você poder mandar o recurso certo. Que senão, Aline, o que acontece? A gente perde o timing. Você me passa lá que tem 2 vítimas caídas em solo, queda de moto, mas eu não sei da gravidade, eu mando uma ambulância básica. Quando eu chegar lá, paciente extremamente grave, paciente com traumatismo crânioencefálico, como é que vai fazer? Aí a gente vai deslocar outra ambulância. Então o recurso demora mais e isso é muito ruim para o paciente. Então a importância de você colocar... passa pra gente o endereço certo. As pessoas ficam muito nervosas e não conseguem passar, sabe? Fala assim, olha, aqui na frente do supermercado, mas a gente não sabe, entendeu? Às vezes tem 2, 3 supermercados. Então essas coisas é importante, passar a informação com tranquilidade, a gente sabe que é difícil, mas que seja objetiva a informação, clara a informação e com tranquilidade para você responder o que estão te perguntando. O pessoal ali já vai fazendo ali uma segurança no local para não acontecer um outro acidente, alguém mais se machucar e outra pessoa vai passando essas informações com mais tranquilidade. Doutor, então o senhor destacou que é muito importante que aconteça um trabalho em equipe, digamos assim. Tanto a população que está fazendo aquele primeiro contato com a vítima e tudo no acidente, quanto dos socorristas que são acionados para resolver o incidente. Então, no caso, vale lembrar que a população ela precisa escolher alguém que esteja melhor emocionalmente para transmitir as informações da melhor forma. E os socorristas, eles são selecionados de acordo com a gravidade. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você destacou que é importante ser equilibrado emocionalmente. Então, eu queria te perguntar quais características um bom socorrista precisa ter sobre isso de controlar o seu emocional e quais mais? Eu acho que até mesmo na área da saúde, para você trabalhar
com a população, o equilíbrio emocional é importante em todas essas situações. Na verdade, não só na área da saúde, né? Eu acho que em todas as áreas a gente precisa ter o equilíbrio emocional. Acho que você tem que ter o equilíbrio emocional para você viver em sociedade, né? Eu acho que dentro da sua casa, junto com a sua família, a gente tem que ter esse equilíbrio emocional, né? É muito mais fácil, às vezes, Aline, você ter o equilíbrio emocional quando você trata da dor das outras pessoas. Quando você trata da sua dor, o equilíbrio emocional vai embora, né? Então, tudo aquilo que você aprendeu de falar, olha, vamos fazer esse procedimento com você, mas se eu tivesse que fazer esse procedimento com um parente meu ou mesmo comigo, seria de forma diferente. Então, é muito relativo esse equilíbrio emocional. Eu acredito que o equilíbrio emocional tem que ser feito todos os dias, para todas as horas, em todas as situações. Mas nesse momento de estresse, onde que você está perante a vida e a morte, realmente dificulta bastante. Com o tempo, você vai adquirindo isso, né? Não é uma coisa que você passa ali e fala, bem, eu vou comprar ali 1,5 kg hoje de equilíbrio emocional, porque hoje o plantão vai ser danado, então eu vou precisar aí de comprar. Não é bem isso. Você vai adquirindo com a experiência, com a sua história, com a sua vivência, com tudo que você vai vendo. E você acaba verificando que quanto mais tranquilo e mais calmo, mais sereno você tiver, melhor você raciocina e melhor são as suas condutas. Mas isso, minha amiga, não tem jeito. Isso é experiência de vida. É difícil, talento, né? Agora, Tem que nascer doutor, pra isso. por mais experiência que eu sei que o senhor tem, e por mais equilíbrio que eu acredito que tenha adquirido aí conforme a sua experiência, já chegou algum momento que você parou assim e chorou mesmo por conta de algum paciente, desabou e falou, cadê meu equilíbrio? Muitos. Tem algum caso que você pode trazer aqui pra gente? Tem vários casos que realmente chocam muito a gente, Carla, porque, como eu disse, além de médico, sou pai, tenho família, a gente tem mãe, tem avós, então a gente tem amigos. Então, por mais que a gente tenha esse equilíbrio, por mais que a gente seja profissional, tem muita coisa que choca, tem muita coisa que emociona, tem muita coisa que eu digo, eu não queria estar ali naquele momento, mas eu sei que eu tenho que fazer a diferença, eu sei que a minha grande importância daquele momento, e eu não tenho outra escolha, você entendeu? Porque se eu tivesse, eu não gostaria de estar dentro daquelas situações. Existem muitas situações que eu já tive já passei por isso. Aqui na Ayrton Senna eu era coordenador médico e plantonista também, e na Ayrton Senna tem alguns trechos dela que tem entre uma pista e outra, tem uma parte ali que ele tem uma depressão. E o carro de uma pista voou na contramão do outro lado. E ele praticamente entrou dentro do outro carro. E nesse outro carro, nós tínhamos uma família de japoneses, onde tinham devia ser o pai, a mãe e 2 filhos. Né? A mãe pegou de cheio, e a mãe já estava presa nas ferragens, estava em óbito, entendeu? Com esmagamento, muito feio, muito feio. As crianças estavam as duas com traumatismo. E o pai, ele estava desesperado de ver aquela situação. Entendeu? Quando nós chegamos, ele não falava coisa com coisa. A gente não sabia se era um desequilíbrio emocional por ele estar naquela situação, ou se ele estava em hipóxia ou diminuição de oxigenação na cabeça, ele estava com traumatismo também. Bem, a situação era terrível. Foi de madrugada, chovendo, entendeu? E a gente precisou resgatar as 2 crianças que estavam vivas ainda, porém muito graves as crianças, tem um traumatismo craniano. E o pai, ele não ajudava em nada. Ele, inclusive, atrapalhava muito a situação. Mas a gente entendia aquela situação. Estava fora de mas si. a gente tinha que tirar o pai de cima das crianças que estavam ali desesperadas, entendeu? E ele não sabia o que fazer, se ele arrancava as crianças, o que ele fazia. Então, ele atrapalhou muito mais do que ajudou, mas a gente entende aquela situação. Então, marcou muito. As crianças nós conseguimos resgatar. Uma outra ambulância conseguiu tirar o pai, colocar dentro de uma ambulância e estabilizar. E as 2 crianças
crianças eu consegui colocar numa ambulância só. Eu era o único médico, a única ambulância avançada. Estabilizamos as crianças, entubamos as crianças, acesso venoso, todo dentro de um protocolo, com prancha rígida, com colar cervical. Estabilizamos e levamos as crianças para o hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. Inclusive, aqui acabei me decepcionando um pouquinho, porque quando eu cheguei lá, infelizmente, o colega médico lá ainda ficou muito bravo de eu ter levado as crianças para lá, porque as crianças, ele achou que eu teria que dividir uma criança grave para lá e uma outra criança grave para Mogi. E eu disse para ele que eu não tinha como dividir a minha ambulância no meio. Como é que eu vou levar uma para um canto e outra para o outro canto, entendeu? Então, essas coisas acabam... você vê um trabalho bonito, um trabalho bacana, um trabalho muito emocionante, traumático, que eu lembro até hoje, mas ainda existe alguns colegas que acabam não contribuindo muito, porque ele não tem a mínima ideia do que eu estava passando naquele momento lá, a dificuldade que tem. Foram muitos mesmo, muitos casos assim que a gente ficou extremamente chocado mesmo com as coisas que acontecem, e tem muita história, viu, cara? Tem história emocionante pro lado bom e emocionante pro lado ruim, né? Mas com a experiência que a gente tem de SAMU e de resgate rodoviário, tem muita história, minha amiga. Querendo ou não, o que você presencia na ação, como esse pai, por exemplo, mexe muito, né? No caso, vocês são médicos, são especializados, estão prontos para isso, mas ninguém tá pronto para uma situação dessas, né? Para ver um pai perdendo a esposa, vendo as filhas numa situação dessa, e é muito difícil não aflorar o lado humano, eu acho. Sabe o que acontece, Aline? Não tem livro que descreve isso. Essa parte não tem nada escrito. Só experiência mesmo. É letras, irmão, entendeu, Luiz? Então tá escritinho lá, bonitinho, paciente, tá assim, você faz isso, faz assado, tá. É muito bonito, muito bacaninha, muito objetivo ali ler. Pega o paciente na sua frente, entendeu? Pega essa parte emocional, pega a expressão de dor das pessoas, pega a expressão de desespero das pessoas. Não tem livro que consiga expressar isso, passar isso, entendeu? Então, isso é no dia a dia. Então, a experiência de vida sua dentro desses resgates é coisa absurda. E que eu digo, infelizmente, são mal valorizados, entendeu? São muito mal valorizados. O que hoje um resgatista, um técnico de enfermagem, um enfermeiro ganha é um absurdo pelo trabalho que eles fazem, pela riqueza de necessidade que as pessoas têm disso. Se a gente está aqui nessa mesa hoje conversando e a gente passar mal e tiver um infarto, para quem que nós vamos ligar? Aqui nós estamos aqui numa parte aqui de cima, nós temos uma escada. Quem é que vai descer essas escadas com o Luiz ou comigo, entendeu? Pranchado para poder resgatar, tirar daqui com segurança, com qualidade. Ou até se for a necessidade de chegar aqui e fazer um procedimento aqui, entubar um paciente aqui, pegar um acesso venoso. Nós pegamos um acesso venoso dentro de um trem, com um trem andando. Nossa. Entendeu? Então, aqui em Poá. Foi um resgate aqui de um atropelamento aqui, vítima de atropelamento por trem. Nós pulamos um muro. Nós chegamos ali, antigamente tinha a Fiorelli, se eu não me engano, da Fiat, e tem um muro. Nós encostamos a viatura ali do SAMU e eu saí pela janela. E falei, já olhei, eu via onde que era o acidente, falei, eu vou pular. O problema é que do lado de cá, o muro tem 2 metros, do lado de lá tem 4. 4, é isso mesmo. Meu amigo, e eu nem me percebi, quando eu pulei que eu não parava mais de cair. Caindo em cima de uma pedra, torci o pé. Aí nós temos o nosso equipamento, que aquela bota ajuda demais, senão eu tinha quebrado o mesmo pé. Então você vê o risco que a gente corre e o que a gente faz. Quando nós chegamos para fazer o resgate desse paciente atropelado em linha férrea, ótimo, estabilizamos o paciente, entubamos o paciente, mas como tirar o paciente dali? Não tinha como, o muro é muito alto, tinha bombeiro, tinha o pessoal também, e para tirar? Quando a gente avistou um trem vindo. E aí nós começamos a acenar. O trem parou. Nós pusemos o paciente dentro do trem. O paciente muito grave. O enfermeiro pegando um acesso venoso dentro do trem. O trem estava lotado. As pessoas ficaram todas afastadas. E para subir no trem,
um ajudando o outro, entendeu? Com aquelas escadinhas assim, para conseguir subir no trem, pra gente poder toda a equipe entrar, porque não dá para colocar o paciente e mandar o paciente, embora, parar na próxima estação e deixa ele lá que depois a gente pega. Não tem como, né, Luiz? Então temos que entrar. Eu meio gordinho, o sacrifício. Foi mais difícil me colocar dentro do trem do que o paciente. O paciente foi até mais fácil. O paciente foi, tava pranchado, bonitinho. Até E o gordinho aqui para colocar dentro do trem. Foi terrível. Mas a gente subiu no trem e ali a gente fez todo o procedimento, ambuzando o paciente entubado, e chegamos até a estação de Calmon-Viana. Nesse transporte, a nossa ambulância que estava no local onde foi o acidente, ela foi até o Calmon-Viana. E lá a gente parou, resgatamos de dentro do trem, colocamos dentro da ambulância, levamos o paciente, entregamos o paciente vivo, que não tem preço. Esse é o melhor pagamento que a gente pode ter. Para um resgatista, né, o melhor pagamento é quando você vê que você fez a diferença na vida dessas pessoas. Olha, não tem dinheiro que pague isso. Com certeza. O pessoal está comentando aqui, muita gente participando. Vamos ler o comentário de todo mundo. Estamos falando de vida de socorrista hoje, com o doutor Fugagnoli aqui com a gente. Pessoal, faça sua pergunta. O Lucas Roberto, doutor, ele fez uma pergunta, ele é lá de Guararema, o Lucas Roberto Fernandes. Ele perguntou assim: como identificar um ataque cardíaco e o que um leigo pode fazer, ou se deve fazer alguma coisa, até o socorrista chegar? Obrigado, abraço a todos. Lucas, grande abraço aí, pessoal de Guararema, assistindo a gente aqui. Curta aí nosso podcast aí, que é importante para todos nós levar essas informações. Obrigado pela pergunta aí, viu, Lucas? E o pessoal pode fazer as perguntas que a gente responde todas elas aqui. Bem, primeira coisa que quero falar para você, entre você achar que tá infartando ou não achar que tá infartando, sempre erre por excesso. Então, vamos achar que esteja. Tô com uma dor no peito, de repente, essa dor é uma dor forte, de forte intensidade. Quando o paciente está infartando, você fala, aonde que é essa dor? Ele fala, olha, é aqui. Como é que é essa dor? É uma dor que aperta muito, uma dor que irradia, às vezes vem para o pescoço, vem aqui para o rosto, pega o braço, e é uma dor muito forte. Não é aquela dorzinha que você sente uma pontadinha e tal, não. É aquela dor que incomoda. E o paciente tem aquela expressão mesmo de dor. Aí vem os fatores também. O paciente é hipertenso, é diabético, é obeso, tem dislipidemia, colesterol alto, triglicérides alto. Então tem todos os fatores de risco para infarto. Junto com todos os fatores de risco, junto com a dor característica, entendeu? A gente imagina que é o infarto. Quando chega no pronto-socorro, é esse o nosso olhar. Aí a gente vai fazer um eletrocardiograma, tal. Mas você, em via pública, chega lá, uma pessoa que tem essa predisposição, essas características e essa dor forte, é gases, não tem problema. Vamos levar para o hospital e vamos lá, vamos fazer os exames. É gases? Ótimo. Ótimo, tá melhor. Aqui no hospital, né? Melhor que seja. Vamos embora para casa. Em casa você solta o seu gás, não precisa soltar aqui, né? Que ninguém merece. Aí resolve o problema lá. Agora, se não for. Então, eu falo, vamos errar por excesso, não por falta. Então, o paciente começou com dor tal, ô Lucas, o que eu faço com o paciente? Eu dou um remédio para ele? Eu dou um copo de água? Não, eu chamo ajuda, eu peço ajuda. Por quê? Porque quanto mais rápido você acionar, mais rápido vai chegar para esse paciente, mais rápido vai socorrer ele. Então, 192, liga lá, olha, tem um paciente aqui, qual a idade? Sim, porque a pessoa está infartando, mas Sim, consegue falar. Quantos anos o senhor tem? Olha, eu tenho 72 anos. Olha, é um senhor de 72 anos aqui, ele tá falando que ele é hipertenso e ele tá sentado aqui com a dor, uma mão no peito, dizendo que tá doendo demais o peito dele, ele não consegue nem respirar direito, não consegue falar direito, entendeu? Eu não sei o que ele tem, me parece que ele pode estar infartando, porque eu preciso da ambulância urgente aqui. Põe o paciente, às vezes um paciente com risco de infarto, às vezes não é muito bom deitar ele, colocar ele sentadinho é a melhor resposta, entendeu? A posição é sentado mesmo. Sentadinho é melhor. Se o paciente conseguir provocar uma tosse, ajuda a melhorar a vascularização do local. Vou dar S, não vou dar S, não dá nada. Deixa ele daquele jeito lá. Vou socorrer. Não vai demorar a ambulância, é um parente meu, tá em casa, almoço de domingo, todo mundo comeu muito aqui, meu tio bebeu um pouquinho mais, tá com a dor aqui, eu vou socorrer ele. Põe dentro do carro e sai feito um louco. Você mata ele, porque aí ele entra em desespero, porque ele pensa que ele não vai morrer do
infarto, ele vai morrer de um acidente. Vai capotar o carro com ele lá Não é dentro. verdade, Luiz? Tem que tomar cuidado com isso. Vocês acreditam que pacientes assim, infartados, que a gente no SAMU já fez até um eletro, sabe que está infartado e tal, a gente coloca na ambulância, não é que a gente vai devagar, a gente vai rápido, Com mas prudência de acordo com o caso. com cautela. E outra, a gente evita de usar muito a sirene. Aquilo causa, né, uma adrenalina em qualquer um. A gente que não está infartado, liga a sirene e Não, a gente a fica gente que desesperado. já tá no Meu carro Deus, ali, ambulância, a gente na já vê. ambulância, você já escuta e fala, meu Deus do céu, preciso abrir caminho para que lado que eu vou. Não é verdade? Aquilo causa uma adrenalina em qualquer um. E o que a gente não quer é causar essa adrenalina no paciente infartado. Então, a sirene, a gente, quando chega num cruzamento, dá uma sirenada, tal, abre um pouquinho, ele já fecha a sirene de novo, já vai um pouco. Vocês entenderam? Então, tudo isso a gente aprende, não tem cartilha, a gente não tem escrito, a gente aprende no dia a dia, Carla. Isso que é gostoso, você entendeu? Essa experiência. E o que eu faço hoje é isso, é tentar passar para as pessoas a experiência que a gente teve de tantas vidas salvas, né? De tantas noites que nós passamos aí ajudando as pessoas. É muito legal. Mas tá aí, Lucas, eu espero ter respondido a pergunta do Lucas aí. Com certeza. Muita gente comentando aqui também. Carla, fica à vontade Não, pode também. falar, pode Aline, falar. vamos Eu participando aqui. tenho uma pergunta. A gente fez uma enquete no nosso Instagram. E era para as pessoas deixarem alguma dúvida ou algo do tipo. E tem uma aqui que a gente compartilhou mais cedo. Quem fez foi a Isabela Moraes. Os socorristas só podem ajudar até o primeiro atendimento. Depois não podem fazer mais nada? Isabela, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Bem, um socorrista, ele dá o primeiro atendimento, ele estabiliza o paciente, leva o paciente para o hospital mais adequado, né? Isso com orientação médica, não tem muito mais o que ele fazer além daquilo, né? O trabalho dele é justamente esse, é você ir até o local do acidentado, ou do paciente, ou na residência, ou no comércio, aonde tiver necessitando, ele vai lá, faz o primeiro atendimento, verifica os sinais vitais, vê qual é a queixa do paciente, passa para o médico regulador, ou via telefone, ou por rádio, ou por sinal de fumaça, por qualquer maneira. Ele tem que passar, o médico de lá diz, olha, o paciente é bem provável que está tendo só uma crise hipertensiva e o paciente está com essa cefaleia, teve alguns episódios de vômito, existe risco, vamos transportar o paciente até o pronto-socorro tal. É isso que ele faz. E ele transporta de forma segura o paciente. Nessas ambulâncias básicas, normalmente não tem uma medicação. Você pode ter uma ambulância intermediária. É diferente. Mas nas básicas você não tem. É mesmo para transporte. Óbvio que eles têm todo um protocolo para fazer. Principalmente na parte de trauma. Sim. Eles têm lá aquela prancha, né? Aquela tábua para colocar. Tem aquele colar que eles fazem. Se o paciente estiver em parada cardíaca e ele chegar, eles têm o DEA, que é um aparelho que liga, que pode dar choque, que pode salvar a vida. Eles podem massagear, eles podem ambusar com aquele ambu lá, coloca para mandar oxigênio, até a avançada chegar. Às vezes a avançada vai levar 15 minutos para chegar, Carla. Aí, e eles estão a 5 minutos do hospital. Então, às vezes, é melhor você colocar na ambulância e ir até o hospital, que em 5 minutos você tem um médico do que levar 15 o médico até chegar no local. Cada situação é uma situação. Mas obrigado pela pergunta aí. Se tiver mais alguma, estamos à disposição. Tem sim. Bom, eu quero agradecer o pessoal que está compartilhando e mandando aqui as perguntas para a gente. O Kleber está dizendo o seguinte: médico da família, para nós, é um motivo de muito orgulho. Parabéns. O Kleber Júnior, meu primo, assim não vale, hein? A família. A família chegando participando junto. Assim não vale, não. A viu? família. A família não pode falar também coisa diferente, né? Tinha que estar elogiando. Conta Né? pra gente alguma coisa aí, Kleber. Não, Kleber, não conta tudo, não, pelo amor de Deus. Conta tem muita um coisa segredo que aí. fica em relação a nós aí, aqueles carnavais em Santos e tal. Você não fala nada a respeito, pelo amor de Deus. Olha só. Tem mais aqui também, deixa eu ver quem que mandou. Sônia Souza, boa tarde para vocês, ótima live, muito obrigada. Alexandre Dedinho, ótima tarde a todos. Nossa, que live, um ótimo significado, parabéns, 192 é vida. É isso. Fernando Fogagnoli aqui também com a gente acompanhando. Filhote está lá em São Miguel, mas está de olho em nós aqui. Um abraço, um beijo. Filho. A Maísa Beatriz, ótima estreia, adorei a Aline, tá fazendo ótimas perguntas. É pra Aline agora. Amigas também não vale. Amigas também não vale, viu? Conta aqui alguma coisa da Aline só pra gente dar risada.
Pelo amor de Ó, a Cris Torquato também está dizendo: precisamos de mais profissionais como esse doutor, que Verdade. explica assim, sem formalidade. Assim a informação chega a todos nós e todos nós podemos entender. Muito obrigada, estou acompanhando. Legal, obrigada. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, a gente falar sem formalidade nenhuma aqui. O Flávio Silva, que é apresentador nosso aqui, Nosso também companheiro é Flávio. enfermeiro. O Flávio é enfermeiro aqui de alguns hospitais, ele trabalha em acho que 2 ou 3 hospitais. Ele está dizendo: Doutor Fogagnoli, explica para a população por que é importante não manipular a vítima durante um trauma. Eita! É isso Eita! aí, Flávio. Grande abraço pra você, Flávio. Grande amigo aí. Saudade. Tá meio desaparecido aí. Precisa aparecer mais o Flávio. Vem dia de sexta-feira, dia de sexta que Dia eles de são? sexta-feira. Dia de sexta-feira aqui. Eu venho, Você Maurinho. tem que vir aqui para você ver Não, como se que eu é a vejo isso aqui, é situação. uma É uma Estradas com festa. carioca. Tem vinho, É, tem tem cerveja. tudo, tem Vou te falar, viu? uísque, tem bebida, tem comida, tem o Flávio falando pra caramba. Vem aqui numa Eu sexta. assisto sempre aí. É muito bom o podcast deles aí. Eu venho sim, pode deixar. Bem, Flávio, respondendo a sua pergunta aí, a importância de você não mexer na vítima para não piorar a situação dela. Tem vítimas que elas têm um trauma, mas esse trauma já ocorreu e tá ali estável. E você, para transportar um paciente desse, você acaba piorando a situação. Tem pacientes aí que ficam mesmo paralisados aí pelo problema do transporte, porque aí você pega de qualquer jeito. Não sei se vocês já repararam aí, quando o SAMU chega, quando o bombeiro chega, o paciente para eles virarem o paciente, tem toda uma técnica, né? A gente diz que a gente gira o paciente em bloco, né? Existe a gente colocar o paciente numa posição anatômica que é bem retinho, mas com muita calma, pra gente colocar o colar cervical. Aí para colocar a prancha debaixo do paciente, a gente vira ele assim em bloco, vai em 3, 4 pessoas pegando em lugares certos, não é de qualquer maneira, né? Existe técnica para isso. A gente levanta o paciente ou a gente pega o paciente e coloca na prancha. Então, tudo isso precisa de técnica. Então, aos amigos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo aí, viram um acidente, primeira coisa que nós vamos fazer aí, nós vamos tentar evitar que tenha outros acidentes, que é muito comum, acontece bastante isso daí. Então, o posicionamento das pessoas no local é importante. Ligar 192 ou 191, que é o bombeiro, 193, que é o bombeiro, isso. né, para que peça o socorro. Passar as informações rápidas, de forma adequada, respondendo as perguntas. Não queira você achar que é melhor aquela informação. Espera fazer a pergunta e responda aquela pergunta lá. E é para chegar o resgate, chegar o melhor momento. Esse é o momento crucial para você mandar a ambulância certa. Então, importante não mexer na vítima de trauma. A vítima que não é de trauma não tem grandes problemas. O paciente está passando mal, o paciente está vomitando, ou o paciente está com dor de cabeça, tal. Não tem grandes problemas. O meu problema de você transportar um paciente desse é você sair feito um louco, feito um maluco por aí e causar um acidente. Ou e até acabar. quebrar outra parte dele que não tava nem quebrada. Não é verdade? Né? Então, Né? Se quebrou um Ela quebrou o fêmur. dedinho, deixou Aí o você braço pega quebrado. de qualquer aí, jeito. paciente de trauma não se mexe. Paciente de trauma é aquele rapaz que vai jogar um futebol aí no bairro de vocês e aí leva um tropeção, alguém bate lá, ele cai e não consegue se mexer, tá com muita dor. Deixa ele quietinho, aciona aí o recurso certinho para ele, pra gente poder dar o melhor atendimento. É isso que a gente faz. Antigamente não tinha SAMU, não tinha esses atendimentos. Então era muito complicado. Aí tinha muita gente que ficou sequelada por um transporte inadequado. Uma coisa que eu sempre cresci ouvindo, doutor, o senhor falou até desse transporte das pessoas que estão jogando bola, tal, que estão nos bairros. Eu sempre ouvi que cabeça é uma coisa misteriosa quando você bate. Que às vezes a pessoa ela cai do 3º ou 4º andar, bate a cabeça, sobrevive. Estamos andando na rua, cai, bate a cabeça, a pessoa acaba falecendo. É verdade isso? Realmente depende do ponto que atinge? Depende do ponto, depende da pessoa, depende da queda, depende do que bateu, depende de sérios fatores. A cabeça a gente tem que tomar muito cuidado. E assim, Luiz, eu já tive casos de pacientes, eu tenho um grande pé atrás de queda de bicicleta.
Eu acho que eu já vi algumas coisas acontecerem com queda de bicicleta e eu fico muito preocupado com isso. O paciente bate a cabeça e às vezes ele tem algum sangramento dentro da cabeça, mas é muito pequenininho. Chama cisalhamento. Então, houve uma ruptura bem pequenininha. Aquilo ali, a gente, em termos médicos, a gente diz que vai babando o sangue, vai caindo muito pouquinho. Então, chega no pronto-socorro depois de 40 minutos, meia hora ou 20 minutos da queda, você faz a tomografia. Você não consegue evidenciar. O paciente até está alerta, diz que tem dor no local, mas também não é grande coisa. Lógico, bateu a cabeça, tem que ter com dor sim. Mas aparentemente não tem nada, o paciente está consciente, a gente chama Glasgow 15, que é um nível de consciência, tá bom, o paciente responde a estímulos, tá legal, tá bacana. E se tem uma dor de cabeça, bateu, tal, tá um pouco assim, aéreo por causa do acidente, queda da bicicleta. Você faz a tomografia, não deu nada. Você pega e me dá alta para esse paciente. Aquilo lá vai babando, aquele sangue vai acumulando, entendeu? O paciente, depois de 12 horas, 18 horas, 24 horas, ou ele vem já em óbito, ou ele vem já muito ruim. Então, tem que tomar muito cuidado. Isso não tem como identificar? A gente, eu utilizo o seguinte: paciente com queda e trauma em cabeça, que é relevante, por isso que é importante a cinemática do trauma. Como é que foi esse trauma, entendeu? A gente precisa saber como é que foi, porque às vezes fala assim, pô, esse médico é chato pra caramba, viu? Aí ele quer saber tudo, entendeu? Ele quer saber se entortou a bicicleta, se o para-choque do carro entortou, se o vidro do carro, o que ele quer saber, se o vidro do carro tá quebrado ou não. Aí ele tem que saber do paciente, mas é importante, são informações que a gente precisa para a cinemática do trauma. O nome é esquisito, mas é justamente o que causou esse trauma e o que fez. Às vezes o paciente que bate um carro, por exemplo, num poste, e o paciente tá ou sem cinto de segurança e ele é projetado para frente e mete a cabeça no para-brisa. E ali forma o que a gente chama de olho de boi. Então, deu uma deformidade naquele vidro do carro, aonde a gente sabe que ele bateu a cabeça lá. Então, eu como socorrista, que eu chego no local, é importante eu observar isso. Porque aí eu vou no paciente justamente aonde ele realmente teve o trauma. Se ele bateu a cabeça no para-brisa, ele bateu o tórax no volante. Ele bateu o joelho na parte de baixo do painel do carro. Ele provavelmente bateu as pernas também nos pedais. Então, eu sei aonde que eu vou procurar as lesões. Então, a cinemática é importante. Então, é importante a gente valorizar todos os pacientes. Pacientes com trauma de crânio, eu prefiro deixar de 12 a 24 horas no hospital. O povo quer morrer comigo. Não, e você vê que, assim, é uma coisa tão complexa de você falar, que eu tenho tinha um amigo, ele tinha 16 anos, os pais são separados, ele foi passar o final de semana na casa da mãe, e ele andava de skate, sempre gostou de skate, e era super bom de skate. Ele foi no condomínio da mãe, no condomínio mesmo, ele simplesmente escorregou e bateu a cabeça na guia, a parte de trás. Segundo quem estava com ele, disse que foi a parte de trás. Santa Isabel. Correram para o hospital de Santa Isabel, não tinha recurso, de lá a ambulância trouxe para Mogi, Santa Casa de Mogi. Deu entrada na Santa Casa inconsciente e tal, ficou 2 dias inconsciente. Acordou, falava tudo meio bobo, totalmente bobo, mas reconhecia as pessoas. O médico falou, não, agora provavelmente ele vai melhorar, né? Ele tá voltando, é muita medicação, tarará. Aí ele passou ali, acho que uns 4 dias ainda internado. No 5º dia ele entrou em óbito. E assim... Parece inexplicável, né? Como? Ele acordou, ele falou, ele conversou, 16 anos, tipo, ele não teve um arranhão, nada. Foi só a cabeça. E aí você vê como que é, né? Uma coisa assim, tão complexa a cabeça, que a pessoa ainda acordou super novo, com saúde e deve ter se alimentado, tudo. Tava comendo sopinha, assim, tipo, tranquilamente nas refeições do hospital e morreu. Doutor, existe casos no qual o médico erra o diagnóstico? Por exemplo, esse caso que a Carla citou. Aparentemente o menino se encontrava bem, tudo, já estava voltando a estar lúcido e tudo mais. E aí o médico fala, tá ok, aparentemente não faz exames, manda a criança embora ou a pessoa em si, e aí depois ela acaba vindo a óbito. Acontece isso? Isso que ele está perguntando, eu vou emendar uma. Nós temos tecnologia hoje para diagnosticar tudo o que acontece na cabeça? Tem.
Tem sim. Às vezes é muito complexo mesmo. Cada caso é um caso, cada médico é um médico. Sim. Tem médicos que são mais dedicados, tem médicos que erram por excesso, não por falta, tem outros que erram por falta e não por excesso, como todas as profissões, não é verdade? Sim. Então, é difícil hoje você julgar. Eu acredito que sim, que possa existir alguns enganos, alguns erros, algumas pessoas que não estão totalmente qualificadas. Pode acontecer, né? Quem é a gente para também julgar? Cada caso é um caso. A gente que tá aí, a gente vê muita coisa acontecer. Verdade. Porém, existem muitos casos complexos. Tá? Muitos casos que, por mais experiência que a gente tenha, tem coisa que é meio assustador. Tem pacientes que a gente diz, bem, não vai ter condições nenhuma de sobrevida, e daqui uma semana você volta na UTI e falou, mas e aquele paciente que estava aqui? Ele fala, é esse. Não pode ser. Esses são os milagres que as pessoas comentam? Olha, Aline, eu já vi muita coisa, viu? Eu já vi muita coisa aí. Aconteceu um fato comigo que foi meio que assustador. Eu vou contar para vocês aqui que ninguém nos escute, hein? A produção, Bruno, fecha as câmeras aí, fecha tudo, que agora o negócio vai ficar mais pesado aqui. Acho que todo mundo gosta de um milagre, né? Mas você sabe que eu passei por maus bocados, eu não vou dar nomes e nem hospital, nem nada pra gente não ter nenhum problema. Sim. Mas eu tinha um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória, isso numa UTI Covid, uma senhora de uma certa idade e teve uma parada cardiorrespiratória. Reanimamos a paciente, tentamos massagear, fizemos, toda a paciente já estava entubada, drogas vasoativas, adrenalina, todas, 5 ciclos, tudo que podia fazer. Bem, enfim, o paciente veio a óbito. Determinado óbito, 5:30 da manhã, determinado óbito, traz pra gente a declaração, vamos fazer o óbito da paciente, chamou os familiares, fui lá, conversei com os familiares e tal. O pessoal falou, doutor, eu não posso levar ela para o necrotério agora. Covid, nós estávamos num pico muito, uma segunda onda imensa. Não tenho lugar para colocar essa paciente no necrotério nesse momento. O necrotério está lotado e eu não posso descer ela. Deixa a paciente aqui na UTI por enquanto, até surgir a vaga lá. Tá bom. 7 horas da manhã, já tinha conversado com os familiares, 7 horas da manhã, eles vêm, doutor, o senhor não quer dar uma olhadinha naquela paciente? Eu falei, qual? Na do óbito. Eu falei, como? Meu Deus, Vou olhar o quê? Tipo... Pois é, gente. Ela tava viva? A paciente tinha uns sinais de... A gente tinha rodado o eletrocardiograma, o eletro estava ali sem batimento, coração totalmente parado. A gente tinha o eletro na mão, não é uma coisa que eu inventei, nós não comemos bola, não teve erro, entendeu? Mas a paciente tinha uma respiração mais superficial. Existe uma doença do coração que a pessoa ela fica às vezes 12 horas, parece que morreu, depois volta, não é isso também? Tem uma... Até teve um cantor, né, que disseram que... Um ator da Globo, na década de 60. Eu ouvi falar muito nisso, né? Mas a gente não sabe até onde existe mesmo, né? Aonde que é lenda, eu não sei exatamente falar pra você. Eu sei de falar dessa paciente... E ela tava viva mesmo. A paciente ficou mais 15 dias. Mais 15 dias. Depois veio a óbito. Nossa. Quer dizer, veio a óbito novamente é meio estranho falar. Mas... morreu de novo. Morreu pela segunda vez. É meio esquisito, mas isso eu passei, entendeu? Existe, como é que é? Síndrome de Lázaro. Depois vocês procuram na internet. E eu fui pesquisar, porque aí levanta algumas dúvidas, diz que é muito raro e tal, mas eu passei por isso. Eu digo para vocês, não é porque me contaram, é porque eu passei por isso. Eu chamei a família novamente, conversei com a família, mostrei o eletro dela, que estava totalmente totalmente parado. Quando vocês olham lá naqueles filmes lá, o paciente está naquele monitor, aí tá lá fazendo pi, 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 aí daqui a pouco fica pi, não é isso? É exatamente isso, entendeu? Exatamente. Clinicamente ela estava morta. Não tinha um sinal vital, não tinha nada, a pupila já tinha aberta e não era fotorreagente, o coração estava parado, não tinha ventilação mecânica, não tinha nada mais, entendeu? E depois de quantas horas? Olha, me chamaram depois de uma hora e meia, mais ou menos. Porque, olha, a sorte da paciente ainda tá no UTI. Covid, porque ela não desceu no UTI. Então só Deus explica algumas coisas, entendeu? Então nós ficamos assim,
Paciente, nós colocamos novamente no ventilador, as medicações ligamos novamente, tal. E realmente, ela manteve os sinais vitais por 2 semanas ainda e depois veio a falecer. São situações que a gente não espera acontecer, mas isso são relatos, não sei bem explicar para vocês o que aconteceu, mas tá aí um Além relato. disso, o senhor já viu alguma questão nesse ponto, assim, também que é interessante as pessoas se interessam, essa questão espiritual, alguma coisa? Ou já ouviu falar de alguma coisa? Bem, a gente vai falar de tudo, né? Imagina, né, hospital, cara? né, ainda, Nossa né? senhora, se você vê o que a gente já ouviu lá tem em um hospital. negócio meio estranho dentro do Nossa, hospital. e eles são engraçados até, né? O paciente perguntou para mim, doutor, eu faço o raio-x do tórax aqui, eu tiro uma xerox do tórax aqui. Eu falei, o quê? Tira uma xerox aqui? Eu falei, a senhora tira a xerox e depois só autentica, né? Já vem com xerox, já vem autenticado, né? Então tem muitas coisas aqui bacanas. Eu gosto muito, entendeu? Dessa relação médico e paciente, dessa maneira, uma maneira assim mais legal, que você quebra um pouquinho o gelo. Apesar de ter um paciente, da gente ter o respeito com o paciente, mas eu acho que esse quebrar o gelo, você deixa o paciente mais à vontade para você conseguir tirar dele, aproveitar a melhor informação, para poder ajudar mais o paciente. E o paciente acaba confiando mais em você quando você consegue quebrar um pouquinho esse gelo. Você consegue manter o relacionamento médico e paciente, mas de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais gostosa, mais humanizada. Que aí eu acho que aí é isso que tá faltando. Essa é a chavinha que ainda não descobriram aí aonde você realmente faz a diferença na vida. Eu trabalho com educação também, sou professor da rede estadual de ensino, e na educação também a gente fala exatamente isso, que hoje nessa volta com os alunos, nós professores temos que ser um pouquinho mais humanos, cuidar dos alunos, porque eles estão muito fragilizados, um moleque de 12, 13, 14 anos de idade, porque muitos perderam pai, perderam mãe, perderam vovó, então nós temos que acolher. A escola não é só mais essa coisa de ensinar apenas. É uma extensão da vida. E o professor está ali para isso. E acho que no hospital é a mesma coisa, né? Porque a gente lida com pessoas que estão fragilizadas ou que estão ali para aprender alguma coisa, mas que precisam sempre de uma atenção, né? Com toda certeza. É esse o diferencial no tratamento das pessoas, independente da área, cultural, educacional, saúde, o que for, né? Eu acho que é importante no relacionamento interpessoal. Até coisa nossa mesmo, não tem jeito, né? Eu trabalho num hospital aqui na cidade e eu faço preenchimento do óbito. Eu só faço preenchimento de óbito. Aí, às vezes, eu mando mensagem de madrugada pro meu marido. Eu vou ter que abraçar essa pessoa, porque ela tá chorando aqui na minha frente. Eu não aguento. Calma, você tem que ter... Eu não tenho esse equilíbrio ainda. Eu vejo já o familiar chorando porque perdeu a mãe, perdeu a avó. Sei lá, às vezes é uma senhorinha lá de 90 anos. Não interessa, é a avó dela que tá ali, é a mãe dela. E eu me coloco tanto no lugar do outro, mas tanto no lugar do outro, que isso às vezes atrapalha um pouco. Mas porque... só vai aprender a relacionar isso, a distribuir isso melhor com o tempo. Não tem jeito, é e muito às vezes difícil. a gente às vezes se coloca. O problema é quando a gente se torna um pouco mais frio, e isso acontece também, quando a gente não consegue mais colocar também a emoção. Emoção, tudo na vida tem que ter equilíbrio. Na verdade, a água demais faz mal, a oxigênio demais faz mal, tudo tem que ter limite, tudo tem que ter dentro de uns parâmetros. E até mesmo a parte emocional. Eu digo para os médicos, que eu fui muito tempo coordenador médico, gestor médico, deles colocarem um pouco a parte emocional, entendeu? E não serem tão frios assim. Eu, por exemplo, na Anchieta Imigrantes, onde que eu fui coordenador, também fui plantonista de lá, saía a ambulância, chegava, eu perguntava para o colega médico, e aí, como é que foi lá? Tranquilo? Tranquilo, Fogagnoli, tranquilo. Foi, mas o acidente me parecia ser meio grave. Não, era até grave, mas o paciente estava tranquilo. Eu falei, mas o que tinha o paciente? Não, só quebrou a perna. Então, para esse meu amigo, o médico, só quebrar a perna era tranquilo. Por quê? Porque ele estava acostumado a chegar e encontrar sem cabeça. Meu Deus. Então, quebrar a perna é o de menos, cara, entendeu? Agora, para aquele paciente que sofreu o acidente e quebrou a perna, pode ser o acidente da vida dele. Porque... Vai ficar... Ele precisa trabalhar, ele precisa pagar as contas. Às vezes é pai de família. Não é, Aline? Então, emprego, tudo. Vai atrapalhar a vida dele. Então, o ponto de vista para o paciente é um trauma muito sério. E o ponto de vista para o médico foi um trauma até que meio leve, porque só tinha uma perna quebrada. Então, é isso que a gente precisa se colocar no lugar das pessoas e também saber aí até onde a gente pode colocar nossa parte emocional ou não.
Ah, isso tem... aí. Hoje a gente tem muita gente comentando aqui. Não vai dar tempo da gente falar de todo mundo, Tem mas a Maria tá muito bom. colocando ótima entrevista com esse doutor. Ele é ótimo, ele é um ser humano maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a você. Tem 2 perguntas aqui, não sei se vocês chegaram a ver. Do Rodrigo Santos Faria, ele tá dizendo: é verdade que os maiores acidentes são caseiros? Bem, Rodrigo, não digo que são os maiores, mas são os mais frequentes. Agora, na pandemia, o pessoal tava caindo da cama, e entendeu? quebrando fêmur Aquele um atrás do tapetinho outro. Era só pra sair de miserável casa, banheiro. né? O pessoal não saía de casa, então Exatamente. aumentou muito aí. Aquele tapetinho de borracha no banheiro, né? Nossa, aquilo lá escorrega, que é uma Aquilo- beleza. E a cabeça vai bem no vaso Não sanitário. fala É isso não, que terrível. eu coloquei um essa semana. Não digo que são os mais graves. Os mais graves eu acredito mesmo nos acidentes de automobilismo Na em, rua mesmo, em alta né? velocidade, principalmente aí nessas rodovias com velocidade de 120, mas a gente pega acidente aí de moto hoje a 300 km por hora, né? Então quando você acha a moto não acha a pessoa, quando acha a pessoa não acha a moto, quando você não acha nenhum dos dois, é terrível, não sobra muita coisa, viu? E eu vou dizer pra você, a gente usa uma expressão aí, principalmente eu trabalhei na Dutra também, de tirar corpo com pá. E não é mentira não, já tiramos muito corpo com pá sim, porque estava grudado no asfalto e a gente precisava tirar. Não. Então, só para vocês terem uma ideia da gravidade e do que a gente já viu. São heróis, né? Eu já vi certeza. isso no YouTube, alguns acidentes de caminhão, ônibus, às vezes passando assim. Eram umas coisas que você fala, nossa, Eu não esse é tenho filme de estômago. terror. Não consigo. Filme de terror, tudo estraçalhado, aberto. Tipo, uma coisa que você fala que é perna para um lado, braço para o outro. Isso é filme de terror, não tô vendo isso. Tem mais uma legal aqui, do Gabriel Araújo. Boa tarde, doutor Fogagnoli. Em caso de engasgamento, como nós devemos proceder? Boa pergunta. Parabéns a todos vocês pela entrevista e é um ótimo médico. Obrigada, Ô, Gabriel. Gabriel. Obrigado, agradeço aí a pergunta aí. Obrigado por estar junto com a gente aí. Gabriel, depende se é adulto ou criança, existe uma diferenciação para você fazer o procedimento, para você desengasgar. A criança, né? Se for uma criança de colo, a gente vira ela de barriguinha para baixo, na palma da mão. É um pouquinho difícil aqui simular, mas com a cabecinha para cá, a barriguinha dela e dá alguns tapinhas nas costas da criança. Isso ajuda bastante, tem o número certo, aonde você bate, mas a gente precisaria estar fazendo aí um outro tipo de esclarecimento para você da técnica. Não dá pra gente fazer Até a técnica quantos aqui. anos a criança, mais ou menos, para fazer É isso? a criança de colo. A criança de colo você coloca aqui. A criança que já não que já 1, 2 caminha, anos, tal. Você já faz o procedimento mais ou menos. Você pode colocar ela no seu colo mesmo e bater nas costas dela para poder Esse desengasgar. negócio de virar de ponta Não. É filme, isso daí é filme. Isso aí, Nossa, eu acreditava nisso. só se então, for já vi filho de muito morcego. Aí é outra coisa. Aquele de cabeça pra Filho de baixo. morcego aí Não, faz. você não é filho de morcego, não tem nada de virar de cabeça para baixo, não tem de Dá assoprar tapa o nas nariz, costas, né? de chupar a boca. Isso, Não. O procedimento para desengasgar é esse que eu tô falando para vocês, dessas compressões que a gente faz nas costinhas do neném ou da criança para poder realmente tirar a força do pulmão, o ar que tá dentro dele, a pressão para ele conseguir expelir o que tem lá. E no adulto a gente pega por trás, aqui a gente vem aqui, né? Tem um ossinho aqui embaixo aqui, a gente coloca aqui o dedão aqui e a gente aperta com força aqui para a pessoa também conseguir colocar para fora o que tá engasgando. Coisa que a gente vê aí com uma certa frequência, principalmente em churrascaria, pedaço de carne. O pessoal Eu morre. quase morri. Eu já. já tinha uma Também, experiência Eu também. também. É, Mas eu é levei um perigoso. tapa tão bem dado da minha mãe na época, né? Eu tinha eu não 4 sei. anos de idade, meu pai tá assistindo a live, ele vai lembrar. Eu tinha 4 anos, eu engasguei com aquela bala soft, sabe? Aquela Muito bala que comum. muda, assim. A da bolinha no meio? Isso. Isso, que ele escorrega, que é uma beleza daquele tamanho. Aquela tudo Vai linda. direto. Não é da sua época, Peguei Aline. muita Nem ocorrência. participa Eu da tinha Uma 4 conversa. anos de idade, foi na casa onde minha avó morava, meu avô saiu de onde ele estava do quarto dele, deu um tapa nas minhas costas e a bala voou longe. Eu com 4 aninhos de idade. O que acontece no SAMU, que entra esse tipo de ocorrência, a ambulância sai, mas a ambulância não chega na esquina e o médico que pegou a ocorrência já fala para eles fazerem o procedimento. Porque tá. não dá tempo da ambulância chegar, gente. Não, a pessoa Ele fica precisa sem, muito sem rápido. ar mesmo. Não tem como. Então, minuto a a pessoa- importância do médico regulador, É, porque entendeu? aí ele vai instruir quem que Isso, tá que lá vai com a criança, fazendo vai até a fazendo. ambulância Nossa, chegar. segundo já é desesperador. Porque a você já pessoa vai fica- ficando sem ar.
quanto tempo ela perde a consciência de uma bala engasgada, por Depende exemplo? muito de pessoa para pessoa, né? Eu, por exemplo, se eu ficar sem ar meia hora, 30 segundos, eu Acabou. já perco a consciência. Uma Tem gente que criança, consegue sim, um pouquinho mais, entendeu? Sim, às vezes perde a consciência, mas o batimento cardíaco ainda, ele continua, entendeu? E quando tem a parada cardíaca. Por isso que tem paciente que chega no hospital em parada cardíaca. O coração tá parado, o pulmão tá parado, tá tudo parado. E com as massagens cardíacas você consegue reanimar ele. Aí esse sangue volta a circular e tudo volta. Agora, quanto tempo ele ficou sem oxigênio é que vai dar pra gente aí a sequela que ele vai ficar. Então, a importância de você socorrer o mais rápido possível. O bom mesmo era o Brasil fazer como os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, se o pai desmaiar, ele liga para 911, né? entendeu? E passa quais são as situações. Por quê? Porque eles têm isso de berço. Tem treinamento na escola. Na escola. Olha a grande importância disso, entendeu? De saber o que fazer em todas as situações. Infelizmente, a gente está muito atrasado nisso. Isso é uma proposta que eu sempre faço. Eu sempre falo que é melhor a prevenção do que você... Eu prefiro que você gaste, que o poder público gaste dinheiro na saúde do que na doença. Você entendeu? É muito melhor você tratar daquele senhorzinho que é hipertenso e diabético para ele não infartar do que depois que ele infartou, você manter ele dentro de uma UTI para fazer um cateterismo, para você manter ele lá. Sai muito mais caro para o poder público. Então você gasta muito mais dinheiro em cima de um sofrimento de um paciente. Eu quero gastar muito menos dinheiro em cima da qualidade de vida das pessoas, para que ela não infarta. Esse é o propósito. Isso é o que faz a diferença. Então, o poder público tem que ter esse raciocínio aí. Vamos investir na saúde desse povo e não só na doença. Porque o que eu tenho visto é um mau investimento, principalmente na doença deles. Sim. Infelizmente. Doutor, conta pra gente sobre o seu instituto. Um pouquinho só, hein? É segredo também. Viu? O Instituto Fogaioli tem 3 meses. Eu sou o criador do Instituto pela necessidade minha e a necessidade do povo. O povo precisa muito. Durante a pandemia foi um caos. Carla, meu telefone meu telefone não para de tocar. Porque as pessoas sabem que a gente é muito proativo, que a gente quer ajudar as pessoas, que a gente gosta. Então você manda um recado: doutor, meu filhinho tá com febre, eu dei o dipirona, ele vomitou. O que eu faço? Eu dou o dipirona? Não dou o dipirona. Aí fica naquele impasse. E eles não têm um serviço que eles possam ser orientados com uma coisa dessa. É muito difícil, é muito complicado. E a gente faz, porque a gente gosta, a gente tem filho, e a gente vê que não tem importância, não me custa nada responder isso. Isso e outras também, e umas tantas delas, entendeu, cara? Então, a gente faz com uma boa vontade. Então, as pessoas veem você como um salvador da pátria, entendeu? Você ajuda, tudo que eles precisam, entendeu? Nossa, eles precisam de tanta coisa. Outro dia me ligaram perguntando se eu não tenho nenhum guincho porque o carro dele estava quebrado. Entendeu? É assim. As coisas são várias. Bem, em frente a tudo que eles sempre me pediram, na pandemia piorou bastante, eu vi a necessidade de organizar isso. Porque eu sozinho não dava, a quantidade era muito grande e eu já não estava conseguindo mais dar a resposta que eles precisavam no tempo deles. Então eu falei, eu vou montar um instituto, eu pego uma meia dúzia de doido que nem eu, né? Porque ninguém ganha nada, é tudo voluntário, trabalho é de graça, a gente organiza o serviço, fulano vai fazer isso, ciclano faz isso, o outro faz isso, tal, não me sobrecarrega, a gente coloca alguns protocolos, alguns fluxos e a gente ajuda consegue todo ajudar. mundo. Foi isso que eu fiz e montei o instituto com essa finalidade. Menina de Deus, o Instituto criou uma forma terrível. 3 meses, bombou para tudo que é lado. A gente está recebendo, para você ter uma ideia, eu faço consultas gratuitas, 800 consultas gratuitas por mês. Uau. 2 vezes por semana, segunda e quinta. Atendo 100 na segunda e 100 na quinta. São 200, 4 semanas, são 800. Diretamente comigo. Aí eu tenho mais 300 atendimentos indireto, que vem aí através de exame, raio-x, tomografia, ultrassom, outras especialidades e uma série de coisas. Que tudo isso as pessoas me ajudam. Nas minhas consultas tem quem ajuda. Nas consultas tem gente que marca, tem gente que faz. Olha, tem um monte de gente envolvida. Mas a gente consegue atender aí 1.000
a 1.100 pessoas por mês ajudando a população, de forma gratuita. A gente ajuda as pessoas que mais precisam. Obviamente que tudo isso tem um custo e a gente tira do bolso o que a gente pode. Eu peço pro pessoal, às vezes, contribuir. O pessoal vai passar lá com a gente, Luiz. Ah, mas a consulta é gratuita, é gratuita. A senhora pode pagar alguma coisa? Olha, eu posso, R$15, paga R$15. Eu posso pagar 5, paga 5. Eu não posso pagar nada. A senhora vai passar do mesmo jeito. Mas eu preciso pagar as contas, Aline. Eu não Tem consigo. gasto, Tem gasto, água, luz, telefone, internet, computador, tudo. Eu com um amigo arrumou a tinta, nós pintamos de tudo. Cada um ajuda com uma forma. Pessoas irem até lá, né? Estamos com uma dificuldade muito grande. Tem muita gente dos bairros que querem vir. E o ônibus, como é que a gente faz? Eu paguei outro dia R$500 um ônibus para trazer 67 crianças de Itaquá para fazer exame de atividade física. É uma casa da criança que dá assistência para as crianças mais pobres, mas as crianças para fazer atividade física precisam de atestado. Elas têm que estar aptas para poder como fazer. Como é que nós vamos fazer Tecnicamente, isso? essas crianças deveriam ser encaminhadas para as UBS, certo? Difícil, porque tá UBS tudo não sobrecarregado. dá. O médico não Também quer não dar o dá atestado de atestado. saúde, fala que lá é só para caso se a criança estiver doente. Olha, é terrível, é terrível. E a gente quer ajudar. Eu não quero eu quero ajudar o poder público, entendeu? Eu quero estar somando com eles. Eu não vim para denunciar ninguém, eu vim para ajudar. Só que eu preciso de ajuda, entendeu? Uma empresa de ônibus que pode fazer o preço mais em conta, pode fazer gratuito, ceder no ônibus para pegar as pessoas. Por mês, a empresa, porque a gente Pra tem levar. bastante pessoal das empresas de ônibus que assiste a gente sabe que assiste, porque Ou segue a gente. empresários que estiverem dispostos a alugar vans, a, sabe, contribuir. Ajudar. E é o que a gente precisa. A gente precisa se unir para todos nós ajudarmos as pessoas que mais precisam. O Aonde Instituto que foi é feito isso. o Instituto? Aqui mesmo em Em Suzano, Suzano. fica ali atrás do Raul Brasil. Eu não vou lembrar o nome da rua, Imperador ali. mas é ali, Jardim Imperador, bem atrás, sempre segunda ou ali. terceira rua para Tá. trás ali. É uma casa, tá? Tá bem arrumadinho lá, bem bacaninha. E a gente faz todos os atendimentos. De segunda a sexta-feira, das 8h30 até 5 horas da tarde, tem alguém lá. Tem roupa, tem um brechozinho. Agora, legal. pra você ter uma ideia, tem psicólogo, só que a psicóloga, ela tem muito gasto. Ela falou, eu não consigo vir de Mogi pra cá, de gasolina e tal, então eu vou cobrar o menos possível, entendeu? Mas é um gasto. Mas é um gasto. Aham. Mas aí o dela é um preço muito popular. Aí tem podólogo, tem nutricionista. A nutricionista falou, eu vou fazer um dia eles me pagam bem baratinho e no outro dia eu faço de graça. Eu falei, tá bom, já ajuda. Já ajuda. Então, é o que a gente tá fazendo, é desse jeito, você entendeu? A gente fez uma carteirinha lá pra você se associar, pra a pessoa que se associar pagar R$10 por mês, entendeu? Pra ajudar o Instituto. Tudo pra ajudar o Instituto. E exames? Faz exames lá? Ou vocês encaminham? Como que Exames de funciona? sangue a gente está começando a fazer com Tá. o valor mais em conta Conta que você que você puder imaginar. imaginar, entendeu? Porque eu fui no laboratório e falei, não dá. Entendeu? Tem que ser tabela SUS, tem que ser o preço lá embaixo. E eles vão fazer para ajudar a população. Eles não conseguem fazer de graça. Mas esse valor já ajuda, Já entendeu? ajuda, com então, certeza. cada um tá ajudando de uma maneira. Mas está muito, muito bacana. Aqui eu convido vocês, tá aí, ó, Luiz, vamos até lá, Carla, a certeza. Aline, Claro, o vamos Bruno, produtor aqui, também tá convidado, É. Tatá, para vocês conhecerem o Instituto. O Instituto, vamos. ele não é engessado. O Instituto parece a nossa casa. Ai, que Você delícia. entra lá, você se sente em casa, entendeu? Tem sempre um cafezinho, tem as voluntárias lá. Nós fizemos ontem foi domingo? Foi, né? Foi. Foi o Dia das Crianças. 300 crianças, 2 ônibus, Eu 5 vi na rede van, social. lotado de gente, entendeu? Com tudo, gente pintando lá, pinta a face, corte de cabelo gratuito. Uma outra moça passou o dia inteiro fazendo trança lá no cabelo legal. das pessoas. Ó, tinha pipoca, tinha algodão doce. sorteio. O Homem-Aranha tava lá Homem-Aranha. também. Olha, foi uma festa. Isso que é gratificante, é isso que a gente gosta aí. Convida todos vocês aqui para conhecer e todas as pessoas que estão aí nos assistindo também e que venham ajudar, colaborar, sendo um voluntário lá junto com a gente do Instituto Fogagnoli. E, doutor, para as pessoas que quiserem ser voluntárias, as informações estão no Instagram. Rede social tá todo lá, nós temos lá o telefone diretamente lá, um fixo e 2 celulares que as pessoas podem entrar em contato, conversam lá, às vezes pode ir uma vez por semana, tá ótimo, posso ir 2, não tem problema nenhum. Doutor, mas eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não sei fazer nada. Tem Sabe. alguma coisa que eu tenho certeza. Porque quando chega esse ônibus das pessoas que vão até lá, você ajuda, acolhe as pessoas, entendeu? Vai lá,
conversar com as pessoas, vai ajudar. Tem sempre alguma coisa para fazer, cara. Então venha, porque atender, fazer o coisa. cadastro lá de quem tá Exatamente. chegando, passar, né? Assim, eu já tô aqui. Já vamos. Eu já Vocês quero. vocês Porque estão eu tô convidados lá. apaixonada pelo ambiente hospitalar, eu sou apaixonada, mas eu não faria nada na área da saúde. Eu, Entendi. como professor, eu sou professora, Aham. sou pedagoga e sou professora de letras e fiz jornalismo. Mas eu amo a área da saúde. Eu só não faria nada. Eu tenho medo de, assim, sangue, agulha, esse negócio. Não é comigo, não. Mas o acolhimento, o atendimento, assim, eu não quero sair da área da saúde. Então, assim, Então, eu mas amo lá a gente de precisa uma muito pra forma, isso. assim, que eu falo, eu não tenho estudo nenhum, mas se tiver que buscar paciente do centro cirúrgico, descer pro quarto, eu ajudo as meninas, eu desço, a gente faz o que tiver que fazer, mas não que seja minha área. Sua área. Chorar com as famílias. dar um Chorar com a família é abraço. comigo mesmo. Isso aí é o que eu mais faço na vida, é chorar com a família, abraçar todo mundo e só isso. Mas eu sou apaixonada pela área da saúde e eu vou querer muito conhecer lá. E como eu trabalho um dia sim, um dia não, com certeza um dia Você da vai se semana eu apaixonar. vou ter um dia da semana pra ir pra lá. Não tem como não se apaixonar. eu amo. É muito, Eu amo. é um estímulo, é muito gostoso. É. Eu faço 48 horas de plantão. Eu trabalho sábado e domingo, 48 horas em Mauá, na UTI de lá. No domingo, na segunda-feira, eu chego em casa às 7 horas da manhã, tomo um banho, coloco outra roupa e já tô vai. lá no estúdio. E lá eu atendo mais de 100 pessoas. Aí eu tenho live pra fazer, eu tenho um monte de coisa. Aham. Ó, vai embora. Na terça-feira, eu entro de novo em plantão, só saio na quinta-feira. Quinta-feira. Seu dia tem Quinta-feira eu tô lá. 24 horas? Não. As 30, por aí. Por aí, mais ou menos. Mas é gratificante. O melhor pagamento que tem. Não existe. Isso não tem igual, tem igual. entendeu? Mas eu faço tudo isso em gratidão a Deus, por É. tudo que ele sempre fez por mim, todas as vezes que eu gritei por ele, ele estava lá. E agora eu acho que é minha hora de poder agradecer de uma forma ou outra e fazer aquilo que eu gosto. Eu vou dizer para vocês, se eu não precisasse de dinheiro para pagar as minhas contas, eu faria isso todo dia, o tempo todo, com a maior tranquilidade do mundo. Porque, cara, não é você trabalhar de graça, é você pagar para Pagar, trabalhar. é Entendeu? verdade. Porque eu tiro do meu bolso todo mês Eu acredito. para poder pagar, para E poder manter. trabalhar de graça. E eu vou te dizer, é uma satisfação imensa quando você pega aqueles senhores, aquelas senhoras, aquele abraço, Ai, que aquelas delícia. crianças, sabe? E elas olham para você como se você fosse o salvador deles, entendeu? É muito gratificante mesmo. Vocês precisam ter essa experiência, precisam estar lá junto com a gente. Tá feito o convite para vocês e para todas essas pessoas que estão nos assistindo aí. Com Vamos, certeza. com certeza. Muito legal mesmo, doutor. Obrigado. Estamos falando sobre vida de socorrista e vários assuntos ligados aqui à parte da história do doutor Fugagnoli aqui. A Aline está com a gente, a Carla também. Daqui a pouco tem mais comentário, a Carla vai falar. Doutor, eu tenho uma curiosidade que eu tô... Já há um tempo que eu tenho essa curiosidade, eu nunca fiz para nenhum médico. Essas séries que a gente assiste, estão cheias de séries médicas ao longo da história. Plantão Médico, Dr. House, várias... Grey's Anatomy. Isso, Grey's Anatomy, isso, várias. E ligadas à parte da medicina. O que é de ficção, o que é realidade nisso? Porque a gente sabe, já comecei uma vez com um amigo meu, ele ele faz tipo perícia, né, da polícia e tal, e ele falou que tudo que aparece no CSI, a maioria não existe, não é dessa forma tão laboratorial. Na questão da medicina, o que é igual, o que é diferente dos Estados Unidos aqui pro Brasil, enfim. Eu não assisto muito, sabe? Na verdade, não já tem nem vi tempo, poucas né, coisas. doutor? Assim, com esse- É muito difícil. Tô achando que ele não tem nem tempo pra muito difícil. assistir. Mas eu acho que eles mesclam um pouquinho, sim. É que às vezes a realidade dos Estados Unidos está muito além da nossa aqui, né? A saúde lá é totalmente privada. Né? Totalmente. Lá não tem SUS nem nada. Mas quando a gente fala sobre perícias médicas e tal, eu acredito que de lá existe muita coisa real, que aqui não tem, infelizmente, que deveria até ter, entendeu? Agora, da parte médica em si, a gente vê que tem muita coisa que tem a ver, sim. Tem muita coisa que tem dentro da nossa realidade, que o pensamento é parecido, o mecanismo também, entendeu? Eu acho bastante coisas assim parecidas. E algumas coisas que é óbvio que eles somatizam mesmo para Força dar uma ênfase amizade, né? naquilo que precisa. Entretenimento. Chamar mais atenção, esse tipo de coisa. Mas eu acho que mescla mesmo aí um pouquinho da realidade, um pouquinho de ficção, para poder prender
prender um pouquinho as pessoas para assistirem aí. Mas eu tenho pouca experiência em relação a esses seriados, programas né? aí. Não tem nem tempo, né? Gostaria de ter, viu? Gostaria. Eu Fazer uma maratona, né? adoraria poder estar lá. Eu vejo às vezes o pessoal falar assim, nossa, passei o final de semana vendo Netflix. Eu Nessa falo, chuvinha, gente de nesse Deus, frio. que maravilha. O que é esse negócio de Netflix? Eu também quero, entendeu? Mas quem sabe um dia a gente chega lá. É que a gente tem muita coisa para queimar, muita coisa para fazer, né? E o tempo que tem que é dormir Ô, só. Carla, você sabe que hoje não abriu o instituto, que nós normalmente abre, né? Tá, Então hoje dia eu de cheguei em segunda. casa às 7h30, 8 horas, e aí eu já fui tomar um banho, aí que eu me toquei, que eu não tinha que ir para lugar nenhum, que hoje de manhã eu tava com tranquilidade. Você sabe que eu deitei um pouquinho na minha cama, que eu não faço isso, porque normalmente é uma correria danada, e eu comecei a me sentir mal. Sim. Porque eu tô fora da minha realidade, entendeu? Aquele momento que eu fiquei 2 horas ou 3 horas descansando um pouquinho, entendeu? Não é a minha realidade. Eu não comecei a me sentir muito bem, porque não é o meu todo dia, entendeu? Então a gente está acostumado O corpo num já pique. acostuma, né? De um jeito. As pessoas falam, o Rodolfo que está aqui junto comigo, tá? Aham. Agradeço o pessoal aí da minha produção, o Rodolfo e a Patrícia veio também nos ajudar. Eles falam, o que você toma? O que acontece com você que você é tão elétrico assim e tão proativo? Mas eu acho que é de mim mesmo, sempre fui assim. E se eu parar 2, 3 horas, eu tenho um Já treco, dá um entendeu? Eu também sou assim. Nossa, eu sou muito, né? Eu também. Nossa, eu não trabalho o dia consigo inteiro ficar na só. escola, no jornalista, chego em casa, vou fazer alguma coisa ainda. Não é? Vou Eu não editar, vou fazer alguma coisa. consigo. E eu fico no hospital, eu trabalho à noite. Então, assim, eu chego de dia, eu durmo um pouquinho. E eu E é não- mãe, né? Não dá pra dormir. Não, e não dá pra dormir. E aí eu já quero fazer outra coisa, e a gente já vem pra cá e quer fazer isso e aquilo, aquilo outro. Então, assim, apesar que eu passo a maior parte no hospital, ainda fico só esperando os outros plantões faltar alguém pra eu poder ir também. Você praticamente é uma vida de socorrista, porque a vida de socorrista é assim, ó. E eu vou, Não para, às vezes, viu? 2 plantões, 3 seguidos, e depois que eu volto pra casa pra dormir um pouquinho. Mas eu não consigo parar. E aí, quando você para, você fala, nossa, mas que dia que é hoje? O que eu tô fazendo? Tem alguma coisa Tem errada. alguma coisa errada. Netflix, então, nem sei o que é. Não assisto quase também. Não, é assim mesmo. Mas o Grey's Anatomy, sim. Ai, mas Tem são uma 15 sé- Mas tem uma temporadas. série. 15 temporadas. São 15, 16 agora. Meu saiu. Deus, não. Sem Tem uma série nova que eu gosto, aquela o Bom Doutor. Que, Ah, The que ele Good tem Doctor. autismo, né? Um médico com autismo. Eu até recomendo essa série, é muito legal. Ele tem o autismo, só que o autismo dele, ele foca só na parte da medicina. Ele é um médico jovem. Então ele é genial, ele vai imaginando todas as partes do corpo quando tem alguma coisa e ele soluciona casos que outros médicos não conseguem pela inteligência dele. Ele é um médico Bacana. autista, é bem interessante essa Bacana. série, tá fazendo um bom sucesso. Acho que tem Sim. na Globo, alguma coisa assim, na Globoplay. É muito bom. Acho que a Amazon também. Eu tenho uma pergunta. Pois não. A gente já conversou um pouquinho antes, né, da entrevista. E você citou sobre a saúde americana, né? A gente sabe que nos Estados Unidos não tem o SUS. E aqui no Brasil a gente tem. Então as pessoas, elas sempre defendem isso, né? Porque no Brasil a gente tem uma saúde gratuita. O senhor concorda com essa afirmação? Não concordo. Não concordo. Aonde que tem saúde gratuita, eu não sei. A saúde é paga e muito bem paga, né? Através dos nossos impostos é que paga. Não tem nenhum médico aí trabalhando no SUS que não receba os seus honorários, né? Você vai na UBS, num pronto-socorro municipal, tá todo mundo recebendo e ganhando. E esse recebendo e ganhando, o dinheiro tem que sair de algum lugar, sai da prefeitura, e quem entra na prefeitura são os nossos impostos. Então, eu não acredito nesse termo de ser uma saúde gratuita. É uma saúde onde você contribui, você paga e que infelizmente a gente tem visto que é muito mal. Nós hoje somos muito mal assistidos, né? A gente deveria aí ser melhor assistido, ter mais condições aí. A Covid veio justamente para clarear isso e mostrar a deficiência total que tem da saúde pública, né? Infelizmente, a gente vive nesse tremendo problema há muito tempo. E com a Covid só veio a piorar, a mostrar, a escancarar realmente o que é a saúde pública, as deficiências dela. E olha, eu vou dizer para vocês, hein? Eu trabalhei do Covid desde o começo. Eu perdi a minha mãe. Minha mãe morreu dia 20 de dezembro de Covid, ficou 15 dias internado. Foi bastante difícil. O mês de dezembro foi um mês eu tenho 53 anos. Foi um mês muito difícil para mim.
Foi o pior mês de toda a minha vida. Aconteceu tudo que podia acontecer no mês de dezembro. Eu mesmo fiquei com Covid, a minha mãe pegou Covid, faleceu, eu tive problemas de trabalho. Olha, juntou uma série de coisas. Foi um mês muito, muito difícil para mim, foi terrível. É difícil até para a gente falar. A gente se emociona pelo que nós passamos. Mas a gente bola para frente. Quando foi em janeiro, a gente começou a se recuperar, trabalhando de novo, cabeça erguida. A gente também tem sentimentos, né, cara? A gente também. As pessoas não acham, as pessoas acham que a sua vida é uma vida de mar de Mar rosa. de rosas, A gente verdade. não sente dor, a gente não sente cansaço, a gente não tem família, a gente não tem sentimento, a gente, sabe, a gente não come, a gente não bebe, a gente não toma banho, a gente não vai no banheiro. Nada disso, entendeu? A gente é um Superman o tempo todo. E a gente não é isso. Não, de ser humano. É ser humano. Então foi muito difícil pra gente. Mas, voltando à sua pergunta do SUS, eu trabalhei, eu sei o quanto nós passamos, o quanto foi difícil. E eu acho que tem muito para se fazer ainda, né? Eu acho que não é só falta de recurso, não é só falta de dinheiro. Eu acredito que é muito falta de gestão, muito falta de vontade, de pessoas de pulso forte, que realmente queira fazer a diferença, que queiram fazer a transformação. Porque política, para mim, é justamente isso, é você transformar a vida das pessoas. Infelizmente, a gente vê muitos por aí que primeiro quer transformar a vida deles e da família deles, para depois pensar nas outras pessoas, né? Eu acho que aí é um ponto que pega bastante. Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender em relação aí a políticas de saúde pública e realmente fazer com que as coisas funcionem a bem das pessoas e ajudar mesmo. Ter um pouquinho de sentimento, um pouquinho de coração para ajudar as Se pessoas. colocar no lugar do outro, eu acho que já vai melhorar aí metade do O altruísmo, né? O que fala sabe, do tanto, né? SUS. Desde a Exatamente pessoa isso. que atende ali você até o médico que é E colocar o final. chefes que realmente sejam técnicos na área, ministros, secretários, que sejam técnicos, né? Luiz, você falou tudo, Luiz. Não Tenham tem propriedade como. para isso. Irmão, não tem como você pegar o avião e falar pra moça que tá servindo o cafezinho lá e falar, olha, o cara latei. faltou. A senhora pode fazer o favor de sentar lá e decolar o avião, entendeu? Não dá. Tem que ter capacidade técnica. Não pode misturar, entendeu? Religião, raça, política. Nada disso com a capacidade, cara. Você faz aquilo que você sabe fazer melhor dentro daquelas suas condições para prestar um bom serviço. Sim. Independente, amor, se o que você for, sua religião, partido político, é de esquerda, é de direita, é de centro, não importa. Importa a sua capacidade e o que você vai fazer para essa população. É isso que é legal. Agora você tem que ter capacidade para isso, você entendeu? Esse negócio de fulano e ciclano porque ajudou nisso, ajudou naquilo, não vai, não cabe, não tem como. O prejuízo é muito grande. Então, como você falou, Luiz, capacidade técnica é tudo. Precisa ter para você poder ajudar as pessoas que mais precisam. É isso aí. O pessoal tá comentando aí, Carla. O Eu pessoal quero tá participando mandar bastante aqui, né? A gente já chegou no finalzinho da nossa live. Passou rápido, né? Quando o Passou papo é bom, rápido. E uma coisa dessa é live de meia hora só? Nossa, a gente tá falando quase 2 horas. duas já. Quase Você 2 tá já. brincando. Ó, eu quero mandar Acho que um vai ter que voltar. abraço É pra só fazer o Maria. convite. Ó, a Maria falou que ela é voluntária e é muito gratificante. Maria, vou aí conhecer você e com certeza a gente vai fazer um bom trabalho juntas, viu? Quero te Legal. conhecer. Doutora Luli Regina tá dizendo top, top, top e a melhor das lives. A Malu Massotti. Sempre muito proveitosas lives com o Dr. Fugagnoli. Muito obrigada. Estou aqui acompanhando de camarote. Que Obrigado. bom que vocês estão aqui acompanhando e aproveita para compartilhar. Que quem não assistiu por conta do horário, a gente sabe que é um horário diferenciado à tarde, mas vai poder assistir mais tarde. E aí o nosso pico vai aumentar porque mais pessoas vão ter informação a essa grandiosidade de live, de podcast que a gente trouxe hoje aqui, né, Luiz? Com certeza, maravilhosa. Eu aprendi com certeza bastante. Aline, já estamos chegando no finalzinho, né, cara, da nossa live. Muito obrigado a todos, mas ainda vamos ter as nossas considerações finais aqui, porque sobrou uma pergunta que eu deixei durante a live, é tanta coisa. É tanta e eu coisa. marquei uma aqui que é uma curiosidade pessoal que eu tenho mesmo. Aline, faça as suas considerações finais aí pro doutor. Bom, eu acho que em meio à nossa conversa eu só consegui pensar naquela história que você contou sobre as ferragens, sobre
abrir as coisas, sobre entrar ali no meio, salvar as pessoas. E veio muito algo de super-herói pra mim, sabe? Eu curto muito cinema, eu gosto muito de super-heróis. E foi isso que eu enxerguei. São médicos, são pessoas que são inspiradas, que são apaixonadas por vida, que visam isso, sabe? Visam o bem-estar, visam o cuidado. E eu fiquei muito sensibilizada com todo o seu trabalho no seu instituto. E eu com certeza quero conhecer. E agradecer pela sua presença, agradecer pelo profissional e pelo ser humano que o senhor é, Obrigado, sabe? Não só o senhor, mas todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, que são pessoas que estão se dispondo, estão abrindo mão dos seus interesses, do seu tempo, das suas obrigações, porque a gente sabe que tem correria, que tem pessoas que são pais, mães, enfim, mas estão pensando no outro. E eu acredito que também seja um lema que a gente traz, que é altruísmo, que é bem-estar da comunidade, que é pensar nas pessoas. Então, para mim é um privilégio estar aqui com os meus amigos, com a Carla e com o Luiz, que eu admiro muito, e partilhar dessa conversa, dessa entrevista com todos vocês. Obrigada. Isso aí. Legal. Nós agradecemos. Que bonitinha, tá aprendendo direitinho, né? Bom, eu quero agradecer toda a galera que compartilhou, mandou pergunta. Desculpa algumas perguntas que passou e a gente não consegue acompanhar aqui em tempo real. Mas vai ficar aí, a gente com certeza vai responder depois. Lembrando que toda semana tem live, tem Pode Agora com o Flávio Silva e com o Carioca de Suzano também, para você ficar ligadinho aí toda sexta-feira. Acompanhe a nossa página, as nossas dicas diárias, que com certeza você vai se dar muito bem. Eu quero agradecer muito o Dr. Fogagnoli por vir aqui, tirar um tempinho aí dessa segunda-feira de folga, vamos falar assim, uma segunda-feira de folga dele, e vir aqui conversar com a gente, bater esse papo descontraído, e como as pessoas, na verdade, a maioria dos hashtags que subiram aqui foram justamente isso. A forma com que você fala com as pessoas é totalmente diferente de... não vamos generalizar, mas vamos dizer de qualquer outro médico que já tenha vindo aqui ou que até mesmo a gente já conheça fora daqui. É totalmente diferente mesmo. Então, essas pessoas entendem, elas gostam disso, elas gostam disso, porque elas sentem esse carinho e essa troca, né? É uma troca, na verdade, a gente sempre tem que falar isso, é uma troca. E muito obrigada mais uma vez. E tá convidado para voltar quando quiser também. Vamos fazer coisa nova lá. Vamos lá no Instituto pra gente conhecer, tirar umas fotos lá, publicar alguma coisa, a gente fazer um trabalho legal para divulgar e, claro, ajudar, né? Que quem pode, quem poderá ajudar, quem quer ser voluntário, empresário que quer ajudar, o pessoal das empresas de ônibus ou qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. Então, obrigada mesmo de verdade, viu? Isso aí. Nós temos a mania, né, na nossa sociedade de colocar esportistas, artistas como heróis, como mitos. Na verdade, os verdadeiros heróis são aqueles do nosso dia a dia que fazem a vida da sociedade. Médicos, professores, né, policiais, bombeiros, esses são os verdadeiros heróis, né? Um pedreiro, por exemplo, que é um cara que trabalha muito, que se não fosse um pedreiro, a gente não tinha uma casa para morar, não tinha um trabalho, não tinha um hospital. Então esses são os heróis, os que realmente fazem. O maquinista que leva milhões de pessoas todos os dias, são os caras que estão ali. Então, doutor, parabéns pelo trabalho, excepcional, o trabalho da sua vida, né? Não apenas agora com o Instituto, mas na vida inteira, esse trabalho maravilhoso que o senhor está desenvolvendo sempre, que o senhor veio com essa missão aqui nesse plano. Parabéns. E a minha última pergunta, que é uma pergunta retroativa, a gente está falando sobre a questão da cabeça, né? Eu sempre ouvi que quando batia a cabeça, criança principalmente, não podia dormir por umas 3 horas. Isso é verdade? É verdade. A gente pede para deixar a criança ali acesinha, a criança esperta, para a gente ver o nível de consciência, porque se a criança dormir e ela de repente tiver um problema, um rebaixamento de nível de consciência durante o sono, a gente não sabe. Então é só por esse motivo. Umas 3 horas. A gente pede ali por umas 2, 3 horas, ou às vezes 4 horas, tem, dependendo da queda, da cinemática do trauma, dependendo da gravidade, dependendo do que aconteceu. A criança, quando caiu, bateu a cabeça, perdeu a consciência ou não? É um dado importante. Perdeu a consciência. Opa! Vamos ficar, vai ser 6 horas ali, vai ser 12 horas de observação. Não, a criança só bateu a cabeça, chorou um pouquinho, mas não teve, tá? Então vou deixar ela aqui umas 2 horinhas, não deixa ela dormir pra gente ver. Senão ela dorme, de repente ela tem um rebaixamento mesmo durante o sono, a gente não consegue detectar. Então é verdade sim. Então é importante aí. Essas explicações, às vezes nós médicos perdemos um pouquinho essa sensibilidade. É importante levar essa informação pra mãe. Porque é tão simples pra vocês falar sobre isso e falar, ai, que perguntas da consciência. Mas aí tem
30 mães ouvindo que falam, caramba, é verdade. Ô, Carla, você acredita que muitas das minhas consultas eu mais falo do que prescrevo? Porque a gente bate um papo tão bacana, tão legal e de forma informal, como eu tô falando, até você colocou aí que a gente leva a informação de forma mais agradável, e eu faço isso no meu dia a dia. Olha, a minha consulta você chora de dar risada, é muito gostoso, você tem que ver que bacana que é. O paciente sai de lá sem receita nenhuma e praticamente curado. Porque ele acha que, sabe, ele precisa de atenção, ele precisa de informação, ele precisa de orientação. Nem tudo é remédio, nem tudo é medicação. Às vezes precisa só saber o porquê, né? A pessoa, ela tá com sobrepeso, ela tá ela tinha que pesar 70 quilos e ela tá, sei lá, com 140, ela tá com 70 quilos a mais. Aí ela vem porque ela tem dor no joelho, ela tem dor no calcanhar, ela tem dor nas costas. Óbvio que ela tem. Ela carrega 70 quilos a mais, você entendeu? Então seria até muito estranho ela não ter. Não ter nada. Pega, Carla, você de manhãzinha, pega um pacote, 2 pacotes de arroz de 10, 20 quilos, coloca debaixo do braço e fica com aquilo lá o dia inteiro carregando, trabalhando, fazendo seu serviço, voltando com aqueles pacotes. Você pega um pacote de arroz de 10 quilos, daqui meia hora você não aguenta mais, entendeu? Imagina você carregar 70 quilos a mais o dia todo. Então, não adianta eu falar para ela que eu vou passar o melhor dos remédios, que ela vai sarar do joelho, porque o problema que ela tem do joelho e tem nas costas é por causa do sobrepeso. A reeducação alimentar que ela vai fazer, uma atividade física. Começar lá atrás, entendeu? Lógico que eu não vou deixar ela sem remédio para dor, preciso, mas ela tem que ter a consciência de que aquele remédio não vai resolver o problema dela, não vai sarar o joelho e a dor do pé dela. Se ela, para melhorar aquilo bastante, tem que começar com outro tipo de tratamento. Então, essas conversas é legal. Então, quando a gente fala de orientar na dor na cabeça, bateu, vai ter que ficar, o médico chega lá e fala assim, olha, tem que ficar aqui, a senhora vai ficar aqui 3 horas aqui, não deixa a criança dormir. E vira as costas e vai embora. Ela fala, tá, mas por quê? O que está acontecendo? Será que ele vai morrer? Será que... Você entendeu? Então, cria-se um outro problema, uma agonia, um desespero. Falta de informação gera isso. Muito, você entendeu? Fica todo mundo angustiado. E se você pega aí numa pessoa que está com um problemão, ela ainda xinga o médico, ainda quebra, sabe? Cria-se um caos. Ou seja, você tinha um problema, agora você tem 2 e tem 3. Você tem que saber que na vida existe problemas que são evitáveis e os problemas que são inevitáveis. Os inevitáveis, irmão, não tem jeito. A gente enfrenta ele e faz o que tem que fazer para poder resolver. Agora, os evitáveis, como o próprio nome diz, vamos evitar. Vamos tentar fazer com que não aconteça. Então, esse é um tipo de problema evitável. É eu não causar mais um transtorno, mais um problema, criar mais uma ansiedade naquela família aonde já teve o seu filho que caiu da beliche, bateu a cabeça e tá todo mundo desesperado. Eu fui lá, agravei mais a situação. Eu não tô lá para agravar, eu tô lá para ajudar. É esse o pensamento que a gente tem. Acho que respondi a sua pergunta. Claro, com certeza. Como sempre, brilhantemente. Doutor, muito obrigado mais uma vez, em nome de todos aqui. Fique à vontade para fazer as considerações finais e passar todos os contatos do senhor também, redes sociais, telefones, para o nosso público. E mais uma vez, de coração, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu não tenho nem como agradecer. Acho que a primeira pessoa que eu tenho que agradecer é a Deus por dar a oportunidade da gente estar aqui hoje. Se conheceram, conhecia o Luiz, a Carla eu já conhecia aí pelos podcasts também. A Aline não conhecia, um amorzinho aqui. Me parece que já deve ter uns 15 anos de formada aqui, porque ela foi super bem aqui, entendeu? Olha, uma das pessoas que eu adorei ser entrevistado, quer ser mais entrevistada pela Aline, uma simpatia aqui. O Brunão, que tá lá atrás do computador. Brunão, um abraço, irmão, obrigado. O Tatá, que também tá aí, um grande abraço. Quero agradecer o Rodolfo, veio lá de Mogi para dar uma força para nós aqui, que ajuda a gente nas redes sociais. Quero agradecer a Patrícia, que está aqui hoje também, que sempre me acompanha, sempre me ajudando aí. Quero agradecer a todos vocês de uma forma muito carinhosa, como vocês sempre me receberam aqui. Já é a segunda vez que eu tenho estado aqui. Espero que seja a segunda de várias e várias. Tá, pode convidar, com viu? certeza, que a gente tá será forte e firme aí, a gente gosta do que faz. Isso, eu adoro levar essa informação, adoro esse bate-papo, porque eu acho que essas informações não tem preço, não é verdade? Da gente poder estar levando tudo isso. Então, agradeço a todos vocês pela forma carinhosa, agradeço a você, meu amigo, minha amiga, que sempre está aí acompanhando a gente, que mandou aqui um monte aqui falando da gente, agradecendo a gente, sabe? São pessoas que nos acompanham e vocês é que fazem
que me motivam a tudo isso. Vocês são um combustível para tudo isso. Eu só tenho que agradecer a Deus por vocês fazerem parte da minha história. Meu muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tenho certeza que vai ter muitas e muitas aí. Grande abraço. Nós que agradecemos, doutor. Aline e Carla, sempre Obrigada. aqui com a gente também. Segunda-feira que vem tem mais um Pod Agora, aqui no Grupo Agora de Comunicação. Sexta-feira também tem o Flávio, tem o Carioca. Muita programação legal aqui no Grupo Agora de Comunicação, com agora os nossos podcasts. Pessoal, grande abraço, boa semana para vocês. Tchau e Tchau, até o tchau. próximo programa. Tchau, gente. Tchau, um Obrigada. abraço.